um momento de muita clareza, de muita consciência. É um momento que eu tiro, é uma semana que eu tiro a cada 6 meses, que é só para olhar para mim, entender as minhas questões. E eu sempre venho com muitos aprendizados, eu sempre venho muito recarregada de energia e muito pronta para voltar para o meu servir, né? Que é isso aqui, que são meus atendimentos. E aí, hoje eu queria trazer no encontro de hoje algumas coisas que eu vi, aprendi, integrei lá, que eu acho que é interessante, que pode ajudar todo mundo aqui. É, Esse é o quinto encontro. O quinto encontro é um encontro mais bônus, então é para ser uma coisa mais leve, não é para ser uma coisa muito conteúdo e tal, porque na verdade a mentoria tem 4 encontros e o quinto encontro é para a gente falar as coisas que ainda faltaram, enfim. Semana passada estava só a Angélica aqui, e aí o que que a gente fez? A gente regravou as coisas que a gente falou no penúltimo encontro, que eram coisas difíceis de entender. Lembra que a gente falou sobre tensão, e aí eu crio tensão com a mente, e aí eu vou para sensações e eu não consigo fazer o que precisa ser feito. Então eu procrastino, eu me auto-saboto. Por quê? Porque eu crio sempre muita tensão. Vocês lembram que a gente falou sobre isso? Oi, Gerlane amada, nem te dei oi, perdão. Oi, querida. E aí a gente. Oi, amada. Oi, todo mundo. Tudo bem? Perfeito. Tudo lindo, maravilhoso. Que bom. E aí. Tô tomando chá de boldo. Chá de boldo não, mentira, não é boldo não, que eu não gosto de boldo. É chá de louro. Louro, isso aqui, ó, recomendação, coisa fina. Fina, o filé, isso aqui, tá? Que é o chá de louro, principalmente se for fresquinho, assim, ó. O louro, ele tem uma energia muito elevada, muito elevada. Ele tem uma energia bem. Você pode ver que eu tô até. E eu acabei de tomar uma xícara de café. Ele tem uma energia muito celestial. E aí, o chá de louro faz a gente se conectar com esferas superiores. Então, faz a gente sutilizar bastante a nossa energia. Então, é bem interessante tomar chá de louro, principalmente se for fresco. Então, continuando o que eu estava falando, a gente gravou, porque é uma coisa que é de difícil entendimento um pouco, e é difícil aplicação prática, essa questão da atenção, daquilo que eu vou e tudo mais. Então, a gente gravou para ficar resumido e ficar fácil. Então, eu recomendo, ficou curto, acho que tem uns 50 minutos. Recomendo que vocês assistam, porque tem tudo bem resumidinho, dá para assistir várias vezes, e no começo tem uma prática bem legal que a gente fez, que foi um pranayama, né? E o que que são pranayamas? São práticas de respiração, que hoje a gente vê muitas pessoas falando de breathwork, né? Que é esse trabalho da respiração, mas nada mais é do que pranayama trazido para a modernidade. O pranayama vem do yoga, né? Que através da nossa respiração a gente consegue acessar certos estados de consciência. Então, como a gente está numa mentoria sobre procrastinação, autossabotagem, a gente entende que aqui as pessoas têm uma tendência a ficar muito na mente. Aqui tem pessoas muito mentais, né? Então, e também são pessoas que se conectam comigo, porque eu sou muito mental. Então, acaba que eu me conecto com pessoas que são muito mentais. E aí, a pranayama que a gente trouxe semana passada, que é o Bhastrika, é um pranayama que vai ajudar a clarear a sua mente. E assim, você não precisa acreditar, você faz que você vê que o negócio funciona, né, Angélica? A Angélica fez. Clareia muito, muito, assim, se quando você tá com, se você acordar e fizer esse pranayama, você vai ver como as coisas, o seu dia, você já vai diferente para o dia, sabe? Pranayama é uma coisa que tem muito, muito, muito poder. Então, é uma respiração que a gente faz e depois que a gente faz, a gente se sente energizado. O intuito desse pranayama é a energização. Então, você se sente energizado, você sente que sua mente clareia, né? Você se sente melhor. E ele tem também algumas indicações físicas, então ajuda a limpar o trato respiratório, faz muitas coisas legais. Então, recomendo fortemente que vocês é, assistam, tá? Eu anotei algumas coisas aqui que eu queria falar hoje. Eu vou abrir aqui no. Eu não vou projetar, porque é mais para eu mesma me organizar, mas eu tô vendo eu não quero ver eu. Peraí. Continua vendo eu. Tá, então eu vou projetar, porque aí eu consigo ver vocês enquanto. Não, na verdade, acho que eu não vou ver vocês. Bom, enfim, vou falar. Quando vocês quiserem falar alguma coisa, vocês abram o áudio, tá? Por favor, porque eu não tô conseguindo ver e nem ler.
É, ok. Só retomando uma coisa que eu falei semana passada e que foi bem importante, que é o seguinte. Quando eu tenho que fazer alguma coisa, né? Quando eu tenho uma prática a ser feita, seja lá aquilo que vocês trouxeram, né? Então, exercício físico, yoga, focar no trabalho, perdoar, enfim, o que vocês trouxeram, focar no meu projeto. Quando eu tenho aquela coisa para fazer, aquela tarefa para fazer, e aí eu estou naquele momento entre fazer ou procrastinar, sabotar, eu tenho duas opções que aqui eu quero trazer para vocês para a gente experimentar. Que é uma opção você vai olhar para aquilo que você tem para fazer e você vai tirar a atenção daquilo. Como que eu faço para tirar a atenção? Então eu vou olhar para aquilo, eu vou olhar, por exemplo, eu tenho que ir para academia agora. Como que eu tiro a atenção disso? Porque a minha mente cria atenção sobre aquilo. Isso é chato, mas eu preferia ficar em casa, mas eu tenho outras coisas para fazer, mas é difícil, isso e aquilo, nananã. E independente do que seja a questão que você quer fazer, né? O que você precisa fazer. Então, tirar a atenção é trazer o entendimento, trazer a consciência, trazer a conversa interna de que eu posso fazer aquilo e eu posso não fazer. Que não tem nenhum problema, que aquilo não tem um valor real. Porque a atenção vem do valor que eu dou, né? Conforme eu tinha explicado. Então, quando eu tiro esse valor de, isso não tem tanta importância, eu posso fazer ou não fazer, fica muito mais leve, né? A Angélica até falou aqui um dia sobre, eu não sei se ela falou aqui, ou se foi no atendimento, mas que você tinha umas tarefas para fazer, e aí quando você decidiu que você não ia fazer, você foi lá e fez, né? Por quê? Porque tirou a atenção da coisa, tirou o peso da coisa. Porque enquanto eu não tiro o peso, é difícil fazer e não fazer. Eu coloco um peso, ou se eu fizer, e eu coloco um peso se eu não fizer. Então, eu preciso fazer esse trabalho de tirar atenção. Então, uma das opções é essa. Eu posso fazer e eu posso não fazer. Eu escolho. Ok. Se eu não fizer, o que que eu vou fazer? Eu vou pensar sobre isso. Então, eu vou sentar e eu vou pensar sobre isso. Por que que eu fiz essa escolha? No começo do meu processo em relação a quando eu estava lidando muito com a questão de vício, eu fazia muito isso. Então, eu pegava. Um vício que eu ainda lido muito na minha vida é o vício no açúcar, né? Sempre compartilho isso, que é uma questão que não está resolvida para mim. E aí, o que que eu faço? Em alguns momentos, eu falo, eu crio uma tensão, tem um doce ali, eu crio uma tensão, se eu vou comer ou não vou comer, vou comer ou não vou comer. Aí, se eu falar, ai, foda-se, vou comer, o que que eu faço? Eu falo, então eu vou prestar atenção nisso. Eu não vou só comer e engolir, eu vou prestar atenção, deixa eu ver. Coloca na boca, nananã, E aí, no final, qual conclusão eu chego? Nem é tão gostoso. Nem é tão gostoso. Eu criei que era muito bom aquilo, eu criei que era maravilhoso, mas quando eu vou para a experiência, eu vejo que não é tão maravilhosa. E aí, com isso, eu consigo ir tendo mais consciência das minhas decisões. Então, por exemplo, eu posso, essa questão da academia, eu posso para academia, eu posso não ir. Se eu escolho não ir, é porque em algum lugar eu acredito que ficar em casa vai ser bem melhor. E aí eu fico em casa me percebendo. Então, por que que eu fiz essa escolha? Nossa, mas ficar em casa nem é tão bom. Por que que eu fiz essa escolha? Né? E aí eu vou doutrinando a minha mente, né? E a doutrinação da mente é o que a gente precisa para tudo na vida, para a gente ficar bem, para a gente ter realização, para a gente conseguir ter amor, compaixão pelo outro, misericórdia, para a gente conseguir se sentir bem, para a gente conseguir realizar tudo, tudo. Porque senão a nossa mente impede a gente de agir, que a gente volta para aquele ponto em que a minha mente está sempre tentando economizar energia. E aí minha mente não quer que eu faça nada, minha mente não quer que eu haja em relação a nada, minha mente só quer ficar fazendo nada e aquelas coisinhas que me dão prazer. Então, por isso, eu preciso começar essa doutrinação da minha mente, eu tenho que sair do automático. Essa é a primeira, né? A primeira coisa que eu. Essa. A primeira coisa que eu falei em relação a a prática, aquilo que eu preciso fazer. E a segunda coisa é só começar. Isso também dá certo. Não sei se vocês, provavelmente, vocês já fizeram. Que é só começar. Quando eu tô com alguma coisa que eu penso, eu vou fazer, não vou fazer, nananana, eu faço isso às vezes. Então, eu vou só começar. Aí, se rolar, se fluir, eu continuo. Se não fluir, eu paro. Isso já aconteceu várias vezes. E aí, quando a gente só começa, o negócio funciona. O negócio, por exemplo, eu tenho um trabalho para entregar amanhã. E aí eu fico enrolando, e aí eu fico uma semana com aquele trabalho na minha cabeça. Eu preciso fazer, preciso fazer, preciso fazer, e não faço. E aí, quando eu vou e sento para fazer, eu faço aquilo em 5 minutos. E aí eu vejo que era só ter começado.
E eu criei toda aquela tensão. E aí, por que que a gente cria toda a tensão? A gente sempre cria tensão para nossa mente nos dar a possibilidade de ir para o prazerzinho, né? Para o prazerzinho, que é aquela coisa da sensação, que é o, eu vou, por exemplo, eu faço muito isso, né? Criei uma tensão, aí o que que eu faço? Eu vou ligar para alguém, e bater papo. Porque aí me dou esse direito, né? Tenho várias coisas para fazer, vou ficar batendo papo. Eu vou assistir um negocinho aqui. Vou assistir um negocinho. Vou comer um docinho. Vou me distrair com uma coisa ou outra. Por quê? Porque eu criei essa tensão e aí eu preciso disso. Só que se eu não crio tensão com nada, eu não crio tensão com nada, eu não preciso desses prazerzinhos. E tudo fica muito mais fácil de fazer. Nada é um peso. Eu não preciso ter esse relaxamento forçado depois. É claro que eu vou ter os meus momentos de relaxamento, a gente vai falar sobre isso ainda hoje, mas é algo que tudo que eu faço é leve. Então, eu vou para academia, é leve, eu faço meu projeto, é leve, eu dou uma aula, é leve, eu faço um atendimento, é leve, nada tem peso, sabe? Por quê? Porque eu não criei tensão. E isso, como que eu não crio tensão a partir da doutrinação da mente? Ok. Dito isso, que é a revisão daquilo que já foi falado, é, tem algo que veio martelando na minha cabeça hoje o dia inteiro. E eu não entendi direito por que que isso estava vindo na minha cabeça. E eu entendi que talvez era para eu falar sobre isso aqui. Então, eu vou pedir para a gente, por um minutinho, fechar os olhos e respirar fundo. Vamos fechar os nossos olhos e respirar fundo. Eu gostaria que você pensasse sobre aquilo. Qual é a sua meta, né? Qual é aquilo qual é a coisa que você quer realizar e que você talvez esteja travada, que você não está conseguindo realizar, que está sendo desafiador para você, que você sente que você não está evoluindo nisso. Então pensa sobre isso, traz isso para sua mente, e eu vou te fazer uma pergunta, e sem pensar, você vai trazer a primeira coisa que te vier à mente, que é o seguinte: quem eu estou querendo punir não fazendo o que precisa ser feito? Quem eu estou querendo punir com isso? E aí você vai respirar fundo e a gente vai compartilhar. Quem que veio na cabeça de vocês? Pode falar, pode escrever, tanto faz. Eu mesma. Bom, e vocês? Eu tenho a outra escorpiana aqui, eu mesma. É claro que as escorpianas querem se punir, é óbvio. Eu não esperava outra coisa. E vocês, Tainara e Marília? Eu mesma também. Você nem tinha terminado de fazer a pergunta, já tava eu mesma, eu mesma, eu mesma, eu Eu- mesma, eu mesma. Interessante. E você, Thay? Hum, nossa, que diferente. Foi a sua irmã. Nossa, que forte, hein? Tem que meditar sobre, como diz a Anô, tem que meditar sobre isso. É... por que que eu tô falando sobre isso? Eu demorei muito para perceber que eu não me realizava na vida porque eu queria punir meus pais. Eu queria que os meus pais sentissem que tinham errado comigo. Eu queria que meus pais olhassem. Eu não sabia, isso era inconsciente, tá? Isso não era claro. É óbvio que na minha mente eu queria me realizar, eu queria me dar bem na vida, eu queria fazer o meu negócio fluir, óbvio, né? Eu queria ter saúde, queria ser realizada. Só que depois de muita autoanálise, eu percebi que eu, na verdade, queria punir os meus pais, para que eles percebessem que eles não fizeram o melhor deles. Então, a gente precisa se questionar em relação a isso, quem eu estou querendo punir, porque eu não realizo muitas vezes querendo punir alguém. E esse eu mesma pode envolver os meus pais, é importante eu analisar isso. Pode envolver sim os meus pais, porque eu sou criação dos meus pais. Quando eu puno a mim mesma, eu puno os meus pais também. Mas Ó, em primeiro, pode falar.
É estranho pra mim interromper assim. Eu sempre levanto a mão, mas tu não tá vendo. Não Tá. vi, Mori. Sorry. Então, essa coisa do eu logo depois foi pros meus pais, só que de forma indireta. Veio que eu queria me punir, só que a primeira coisa que me veio, né, nessa questão do, poxa, por que que eu quero me punir? Aí a primeira frase que eu vi elaborando assim, por não ter sido uma boa filha, sabe? Uma coisa assim. Sim, sim. Então, justamente, a gente precisa fazer essa análise. E em primeira instância, né, numa primeira camada, esse eu tô querendo me punir, não fazendo o que precisa ser feito, é porque em algum lugar dentro de mim eu ainda acredito que eu não sou merecedora. Que eu não sou merecedora de realizar, que eu não sou merecedora de viver as melhores coisas da vida, que eu não sou merecedora de colocar o meu projeto no mundo, que eu não sou merecedora de ter saúde, que eu não sou merecedora de enfim, de acordo com o que é o seu projeto, né? O que o seu projeto vai te levar a ter. Então, por exemplo, o meu projeto hoje é. Vou dar um exemplo. Vou falar do exercício físico, né? Então, o meu projeto é fazer exercício físico. Eu não consigo realizar o exercício físico porque eu estou me punindo. Por que eu estou me punindo? Porque eu acredito lá no fundo que eu não sou merecedora de ter saúde, porque o exercício físico vai me levar para a saúde. Então, eu preciso começar a me sentir merecedora. Porque senão eu não vou realizar. Porque senão a minha mente sempre vai me impedir de realizar. Enquanto eu não me sentir totalmente merecedora daquilo que eu quero realizar, sabe? Enquanto eu não me ver naquele lugar. Então, olhar para o meu projeto e me ver naquele lugar. Então, exercício físico. Me ver sendo uma pessoa que frequenta academia, me ver sendo uma pessoa que pratica esporte, me ver sendo uma pessoa com um lifestyle saudável, sabe? Enquanto eu não me ver naquele lugar e me sentir pertencente àquele lugar, me sentir merecedora de estar naquele lugar, de ser aquilo, eu não vou realizar. Eu sempre vou ter coisas que vão me sabotar, sabe? Então, por exemplo, vou dar o exemplo da minha mãe aqui. Minha mãe tá para fazer matrícula na academia, acho que tem uns 2 meses. Todo dia ela fala que vai. Mas ela não vai, cada dia acontece uma coisa, ela não vai, cada dia é um motivo. Por quê? Porque ela não se sente merecedora, ela não se sente merecedora de ter saúde, ela não se sente merecedora de estar naquele corpo mais saudável, naquele corpo até mesmo mais bonito, sabe? Então a gente tem que começar trabalhando aqui a minha questão de merecimento. E aí hoje, o que eu preparei para falar sobre isso é que eu trouxe para falar sobre autocuidado. Quero falar com vocês sobre autocuidado, que é um tema muito básico, mas é um tema que, se a gente não conversa sobre ele, a gente não vai para frente, né? E saindo daquilo do autocuidado que hoje a gente fala, que é muito superficial, né? É muito superficial. Eu tô com meu autocuidado em dia. Eu faço skincare, eu às vezes faço yoga, às vezes tomo um vinho sozinha. Isso é muito superficial, sabe? Tá bom, legal. Mas e aí, e para além disso, né? Como tá a sua relação interna com você mesmo? Como tá o seu olhar para você mesmo? Como tá a sua relação com os seus hábitos, né? E a primeira coisa que eu queria falar é o amor próprio está em sempre ter a ação correta em relação a si mesma. Então, o amor próprio real não está em me sentir linda, maravilhosa. Inclusive, isso é muito falso, tá? É meio problemático. Quando eu me sinto muito linda, muito maravilhosa, muito incrível, geralmente não é. Geralmente não é, né? Geralmente não é o que eu acho verdadeiramente. Lá no fundo, se eu for cavar, 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 eu vou ver que isso foi uma máscara que eu criei para mostrar algo para o mundo, que não é o que eu sou de verdade, que não é o que eu acredito de verdade. Estava até falando sobre isso ontem com as meninas, né? E então, o amor próprio real tá nas minhas ações. O amor próprio real tá nos meus hábitos, em ter a ação correta em relação a mim mesma, né? E quais são as ações que eu tenho tido em relação a mim mesma, aos meus hábitos? Então, por exemplo, o exemplo da Marília mesmo. Ela estava num trabalho que não estava fazendo bem para ela. Então, assim, quantas vezes eu tô me colocando em lugares e a gente entende, é trabalho, preciso trabalhar e tudo mais, mas não só isso, né? As outras coisas, em relações, em ambientes que eu sei que não me fazem bem, e eu tô ali, eu nem sei por quê, né? E eu não tenho essa ação de mudar tudo isso. Então, como que tá essa relação com o meu amor próprio, sabe? E aí, hábitos, e aí a gente entra com a questão dos hábitos, que são muito importantes. Hábitos positivos, saudáveis, são construções.
Não acontece do dia para a noite. Essas pessoas que a gente vê na internet, que aquela coisa que a gente já sabe, acorda 3 horas da manhã, mergulha numa banheira de gelo, aí corre 20 quilômetros, aí faz isso e aquilo, essas pessoas não começaram assim, sabe? Essas pessoas começaram aos poucos, e uma vida saudável, uma vida que me faz bem, uma vida com ações alinhadas em todos os sentidos, né? E aí também em relação aos meus projetos, né? Porque a gente está numa mentoria sobre procrastinação, então a gente coloca isso em relação aos meus projetos, né? Porque isso envolve, o amor próprio envolve em colocar os meus projetos no mundo, em fazer o que precisa ser feito, né? Porque conforme eu vou tendo esses hábitos, não é difícil isso, eu simplesmente faço porque eu entendo que é o melhor para mim, né? Então, a gente precisa se habituar a fazer sempre aquilo que faz bem. Isso é muito forte, isso é muito forte. É se habituar a fazer sempre o que me faz bem, sabe? Ô, Cíntia, Pode falar, filho. pode falar? Você acha que, tipo, o medo, né? Eu percebo muito o medo. E às vezes, do medo do que exatamente não tá nem muito claro, assim. Mas você acha que o medo tá ligado a tipo, a falta de senso de merecimento, autoestima? Você acha que o medo se encaixa nisso também, que você está falando? Você tem medo do quê? Por exemplo, medo de colocar o seu projeto no mundo, medo de ser vista, medo de falar merda. Todo mundo tá sujeito a falar merda, errar, a criar alguma coisa e não aparecer ninguém, a, tipo assim, medo de não ser tão boa assim. Isso foi bem de amor próprio, né? Mas, mas será que é? O medo também é? Sempre vai ser? Você tem muito medo de. Eu já sei a resposta, mas vou te perguntar para você mesma chegar na conclusão. Você tem muito medo. Você é uma pessoa medrosa? Tem medo de ficar sozinha? Tem medo de escuro? Tem medo de. Nem um pouco, você sabe. Eu sou bem mais para Então, a polaridade do inconsequente. Eu era. é. Então você percebe que os seus medos estão ligados a uma coisa sempre? Ok. Tudo isso que você falou está ligado a uma coisa. Que coisa. De ser vista, de errar, de passar vergonha, de ser julgada, né? No final, acho que chega nisso, de ser julgada, de não ser É, boa o suficiente. sim, faz sentido. Então, sim, né? Essa é a raiz, seria isso. Sim, essa é a raiz. E aí eu preciso me trabalhar nesse sentido de fortalecer a minha autoestima e também ir criando consciência mesmo, sabe? Consciência, e mostrando para minha mente que não existe perigo nisso. Como que a gente vai quebrando essas crenças? É mostrando para a mente que não tem perigo nisso. Então, indo para o pior, talvez, sabe? Do tipo assim, eu tinha muito medo de fazer um encontro e não aparecer ninguém ou aparecer uma pessoa. E aí, isso aconteceu semana passada e foi tão leve, foi tão tranquilo, e aí você mostra para sua mente que não tem nenhum problema. Eu tinha muito medo de escrever errado, isso é real, de escrever errado nos stories, de postar coisa escrita errado. Eu fiz isso várias vezes e eu vi que não... Então a gente vai se colocando na situação, porque se a gente não se coloca na situação e fica só na teoria, não tem muita mudança também, sabe? E aí tem um outro ponto, né? E aí, muito bom até. Gente, quando vocês sempre vocês quiserem falar, falem, porque daí me ajuda a dar um direcionamento para a coisa. Isso é muito importante de se colocar na situação, de ir com medo, sabe? Ir com medo. Tô com medo de errar, então deixa eu me propor a errar. Tô com medo de não dar certo, deixa eu me propor a não dar certo. E aí você vai ver, porque a sua mente cria que aquilo é um bicho de 7 cabeças. E aí, no final, se a gente for olhar para isso,
no final, e aí tem muito também do que a Marília trouxe, o medo porque é o medo da rejeição, né? O medo de de um negócio não dar certo, de não ser bom o suficiente, de não fluir, é um medo, no final a gente chega na rejeição. E por que que o medo da rejeição é, é algo tão difícil de lidar? Porque a gente volta para as nossas memórias ancestrais, sabe? A gente volta, porque nos momentos em que a gente viveu, e a gente viveu, né? A gente viveu, a gente tem o nosso cérebro que é reptiliano, que é uma coisa muito ancestral, muito animal ainda. No momento em que a gente, naqueles momentos, não, não pertencia ao grupo, não pertencia ao grupo, a gente era excluído, a sensação era que a gente ia morrer, porque era o que acontecia, porque precisava caçar em grupo, cozinhar em grupo, cuidar dos filhos em grupo, era tudo em grupo. Então, quando a gente lida com a possibilidade de não estar no grupo, não estar no meio social e ser rejeitado, é um dos maiores medos que existe, é algo paralisante, é algo que impede a gente de agir. Então, eu preciso começar aos poucos e me colocando nessa situação, que foi aquilo que a gente estava conversando ontem, de postar um story diferente, postar um stories falando, porque aí você vai ensinando para sua mente que não faz diferença nenhuma, que tá tudo bem se ser rejeitada, que tá tudo bem o negócio não dar certo, que não deu certo uma vez, aí talvez não dê certo duas, e talvez lá na frente vai dar certo, sabe? E tudo aquilo fez. Eu fiz muitos projetos que não deram certo. Muitos, 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 que teoricamente não deram certo, sabe? Mas eu entendi que, ok, era só mais um passo. Esse projeto era só mais um passo da minha jornada. Eu fiz muitos projetos que não venderam nada, que não deu certo, assim, nada. E, ok, isso foi importante para minha mente, para hoje eu falar, tá bom, vou abrir aqui, vamos ver se vai dar certo, se não vai dar certo, sabe? Vou fazer um atendimento, pode ser que esse atendimento seja ruim, tá bom? E aí, dentro disso, tem mais um ponto que eu queria falar, que isso tem vindo muito nos atendimentos que eu fiz, que eu tenho feito, isso tem vindo muito forte nos atendimentos, e isso veio muito forte para mim lá na Chapada, então acho importante compartilhar aqui com vocês. A gente já falou sobre isso, mas vamos falar um pouco mais, que é o seguinte. Eu entendo que eu tenho uma mente, e essa mente que está dentro da minha cabeça, que fala, fala, fala sem parar, é aquilo que me impede de agir. É o que me impede de agir, é o que cria problema toda hora, é essa mente. Eu entendo que existe uma consciência, um observador por trás dessa mente. E esse observador por trás dessa mente, ele é silencioso. Ele não fala, ele não cria questão, ele não se enreda, ele não sofre, ele só olha para tudo. Eu, verdadeiramente, sou esse observador, eu não sou essa mente. Só que na nossa sociedade, a gente desde criança, quando eu nasço, acabei de nascer, eu sou o observador, eu só olho para as coisas. Não tem diferença entre eu e as coisas. E aí, conforme eu vou sendo educada, eu vou entendendo que eu sou uma pessoa separada das outras pessoas e eu vou criando o meu ego, que é essa minha mente, né? E aí, o intuito dessa minha mente é me proteger. Só que isso é tão forte, tão forte, tão forte, que eu não faço nada porque eu tenho que me proteger de tudo, porque a minha mente quer me proteger de tudo. E é muito forte isso. Por exemplo, eu tava. E isso tem uma função real. Isso tem uma função real. E é muito boa essa função real. Só que a gente está muito além do real. A gente já tá num nível surtado. Todos nós. Já estamos num nível muito surtado da coisa. De não agir com coisas que são muito simples. Então, por exemplo, eu estava ali lendo. Aí tem uma ponte. Eu estava lendo na ponte. E aí, do nada, me vem na cabeça o meu negócio, meu leitor, o Kindle, caindo, não sei como é que fala, caindo e quebrando. Aí o que que acontece? Por que que isso acontece? Porque a minha mente está querendo me proteger de eu jogar fora o que eu comprei, sabe? Então, o que que eu faço nesse intuito de proteção? Eu dou uns passos para trás, ok? A minha mente, eu tomo banho com uma vela aromática. Aí, a minha mente imagina o banheiro todo pegando fogo, do nada. Por quê? Porque a minha mente quer me proteger, né? E aí eu preciso estar na consciência para eu conseguir ter esse discernimento, para eu conseguir olhar para minha mente e falar: isso não é real, isso não é tão real, para eu conseguir fazer aquilo que
eu quero fazer, para eu conseguir realizar, para eu conseguir me movimentar, para eu sentir que minha vida está tendo sentido. Porque senão a minha mente sempre vai me impedir de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa, eu não vou conseguir fazer nada. Então, por exemplo, quando eu fui para Chapada agora, a minha mente fala: não se hospede no lugar mais caro, se hospede no lugar mais barato, porque talvez você não vai ter dinheiro. Não vá em tal cachoeira, porque é perigoso. E aí, quando eu consigo estar nesse contato com essa consciência, eu olho para essa mente, eu consigo ponderar. Falar, não, imagina, eu consigo pagar esse lugar sim, eu vou ficar assim num lugar mais confortável, que é o que faz sentido para mim. Não, eu vou nessa cachoeira com todo o cuidado, mas eu vou nessa cachoeira, sabe? Então eu vou. Não, pode ser que aconteça de ninguém comprar o meu projeto, mas essa possibilidade é muito pequena, que ninguém vá se interessar, né? E se ninguém se interessar, tá tudo bem, não vou morrer por causa disso. Depois posso tentar de novo, posso melhorar e tentar de novo. Ah, tá, ir pra academia é chato, é cansativo, ficar em casa é mais legal, mas isso vai fazer bem para mim. Eu consigo ter esse discernimento quando eu tô na consciência, e é esse discernimento que me impede de me sabotar e de procrastinar. E aqui é o ponto, como eu me... Que aí é o difícil, esse é o difícil. Como que eu me mantenho na consciência e não na mente? E aqui é o ponto importante, que é o que a gente precisa entender. A mente, ela é mais densa. A mente é mais densa, enquanto a consciência é mais sutil, né? Então, falando em questões físicas mesmo, o que é ser mais denso? O grau de agitação das moléculas, dos elétrons, dos átomos, que tudo é feito de átomo, e aí existe o experimento da dupla fenda, que mostra que ora os átomos se comportam como matéria e ora como partícula, e a partir disso a gente entende que tudo, ora como partícula, ora como energia, e aí a gente entende que tudo é energia, e aí partindo desse princípio, eu entendo que tudo é energia, então essa mesa é energia, eu sou energia, minha mente é energia. A minha mente é mais densa, então ela é uma energia mais pesada, ela é mais material do que a consciência. A consciência é algo muito sutil, é algo muito, uma vibração muito assim, o grau de agitação das moléculas é muito maior. Para eu me afinizar, e tudo é afinidade energética, vocês têm essa experiência. Quando vocês estão bem, quando vocês sentem que a energia de vocês está mais elevada, vocês observam que as coisas que acontecem na vida de vocês são mais elevadas. Vocês percebem que vocês se conectam com pessoas mais elevadas. Por quê? Porque é vibração, é conexão de frequência. Então, para eu me conectar com a consciência, eu preciso entrar na faixa vibratória da consciência e sair da faixa vibratória da mente. Então, eu preciso sutilizar. Eu preciso deixar a minha energia mais sutil. Eu preciso deixar a minha energia mais leve. E como que eu faço para sutilizar? Primeiro, eu preciso observar o que me densifica. Porque não adianta eu ficar fazendo um monte de coisa para sutilizar e fazer coisas que me densificam, que me deixam com a energia mais carregada. Então, se você observar, vamos ir para um exemplo muito claro, né? Que provavelmente eu conhecendo vocês todas aqui, todo mundo aqui tem essa experiência. Quando e mais uma vez, não vamos, aqui não tem juízo de valor do que é certo e o que é errado. A gente analisa a experiência e a partir da análise da experiência, eu tiro minhas conclusões e decido se vale a pena ou se não vale a pena. Mas, por exemplo, usar algum tipo de droga, bebida. Isso é uma energia densa. É uma energia densa. E como que eu sei que é uma energia densa? Porque depois que eu faço aquilo, pode ser que não na hora, porque na hora é maravilhoso, incrível. Mas e depois? Como eu fico depois? Eu não fico densa? Fico pesada? E aí, quando eu fico densa e eu fico pesada, a minha identificação é com a mente. Então, eu fico naquela falação, eu fico naquela agonia, eu não sei o que eu faço, as coisas não acontecem, não ficam bem. Depois de um dia que eu bebo, depois de uma noite usando droga, eu não fico bem. Eu não fico, não adianta eu falar que fico bem, porque não fico. Então, por quê? Porque isso densificou a minha energia. Outra coisa, briga. Quando eu brigo, eu tenho uma briga com alguém. Briga é algo denso. Então, eu brigo, 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 brigo. Como eu fico depois daquilo? Eu fico pesada, eu fico carregada. Então,
eu preciso ter essa percepção muito clara, muito analítica das coisas que fazem eu sutilizar a minha energia e fazem eu me sentir bem, e as coisas que fazem eu pesar. Porque tem muitas coisas que eu vou fazer na hora e na hora vai parecer bom, mas depois, um exemplo aconteceu comigo semana passada. Eu resolvi baixar The Sims. Ultimamente eu tô assim, tô querendo, não tô classificando as experiências como certo ou errado. Eu sinto, quero fazer, vou, faço, e aí tiro minhas próprias conclusões. E aí eu decidi baixar The Sims, vi na internet, ah, que legal, vou baixar The Sims. Aí baixei. Aí fiquei um tempão jogando, e assim, é uma coisa que você fica um tempão jogando, você nem vê. Você nem vê, se você viu, você tá horas lá jogando. E aí só colocando bonequinho, comer, dormir, trabalhar. E aí, na hora, é um anestésico. Na hora você não sente nada, na hora você só fica ali. Que delícia! Quando eu parei de jogar, o que que eu percebi? Que aí eu fui para essa análise que eu queria entender o que que acontecia. Eu percebi que eu estava muito mais na mente do que na consciência. Então eu queria um docinho, eu queria nada tava bom. Ai, mas o que que eu vim fazer nesse fim de mundo? Ai, mas por que que eu tô fazendo aqui? Quero ir logo para minha casa. Ai, mas nossa, pelo amor de Deus, que viril, que vento, que chuva, sabe? E aí é nisso que a gente vai percebendo. Fala, ah, tá, então isso aqui entendi. E foi muito bom eu ir para a experiência, porque eu já sabia que esses joguinhos aumentam muito o nosso nível de dopamina, e quando a gente aumenta muito o nosso nível de dopamina, a gente quer mais dopamina, e mais dopamina, e mais dopamina, e mais dopamina. E fica aquela coisa muito viciante mesmo. Por isso que esses adolescentes que ficam jogando um monte de joguinho, criança, fica tudo revoltado. Por quê? Porque eles são muito viciados em dopamina, fica ansioso, um monte de coisa. E aí, eu fui para a experiência, e a partir da experiência eu tirei a minha própria conclusão, e com muita leveza eu falei, não quero mais fazer isso. Não quero mais fazer isso, porque isso não faz sentido para mim, porque não me fez bem, sabe? Então eu preciso ter esse discernimento, sabe? E agora eu cansei de falar um pouco, queria saber o que vocês acham disso tudo, Eu tenho um ponto. por favor. Foi muito bom ouvir esses conhecimentos agora, porque me ajudou a ter mais leveza sobre os processos que eu passo aqui dentro, com essa coisa consciência, observador versus mente faladora, ego e tal. E aí eu percebi que eu tenho uma briga dentro de mim que eu quero porque quero que os pensamentos da mente sejam bons, sabe? Então, tipo, eu percebo os pensamentos ruins, e aí tem esse caminho de ficar na consciência, mas existe uma parte minha que fica, mano, mas por que que só tem pensamento ruim com tanta facilidade? Por que que os pensamentos não podem ser bons? Por que que a minha mente está condicionada a pensar no pior cenário? Bicho, pensa no melhor cenário, sabe? E aí eu começo a entrar nesse embate, querendo treinar a minha mente para perceber melhores cenários, sabe? Tipo, gata, sabe? Em vez de ficar caçando problema, ver solução e tal. E eu fico nessa de, tipo, mente, ego, age no bem, sabe? Tipo, porra, tem que ficar o tempo todo na consciência porque a mente tá sempre mal. E aí eu fico nesse embate, e aí eu não sei até que ponto esse embate faz sentido, ou se é algo que eu só deveria levantar a bandeira branca, largar a mão e vou ficar só no observador, óbvio, né? Não é tão só falar assim, né? Mas o lance todo é que eu queria, juro, como a mente não pode ser um pouquinho mais adestrada pro bem, sabe? Porra, enfim, né? Uhum. Te sinto, Angélica. Eu posso falar sobre a minha experiência, né? A minha experiência. E daí eu vou falar sobre a experiência também dos meus mestres, mas eu não cheguei nesse lugar, então não sei se é real. Mas a minha experiência é a seguinte: sim, é possível doutrinar a mente, mas para doutrinar a mente a gente precisa estar. Ah, aí tem um ponto legal. A mente, ela comanda tudo. Ela comanda o corpo físico, tanto que às vezes você pensa numa coisa que te deixa ansiosa, você começa a sentir ansiedade mesmo. A mente manda no corpo físico, a mente manda nas relações, a mente manda em tudo, tá tudo abaixo da mente. A única coisa que tá acima da mente, que é mais poderosa que a mente, é a consciência. Então, na hierarquia, a consciência está acima da mente. E a consciência consegue mandar na mente. Então, a gente doutrina a mente a partir da consciência. Só que, assim, na minha experiência, isso é coisa de formiguinha. É de formiguinha. E eu tenho que estar com minha vibração elevada.
Não adianta eu tentar doutrinar a mente não estando com a vibração elevada. Então, por exemplo, eu acabei de jogar um monte de The Sims, comer um monte de besteira, dar tudo que a mente queria, e aí eu falar, não, mente, agora vamos meditar e pensar positivo. Não vai, não vai. Mas aí a minha experiência é a seguinte também. Ah, então acordei, dei uma meditada, agradeci, por mais que isso tenha sido de uma forma mecânica e não muito natural, agradeci, observei as coisas boas da vida e tudo mais. Aí percebo que minha mente me pegou em algum lugar, aí eu dou um passo para trás e falo, não, mente, não vamos por esse caminho. Não, este não é o caminho. Percebo que minha mente me enreda com alguma coisa que uma pessoa faz. Então, tem uma menina que eu acho chata. Aí eu vejo a menina falando lá no grupo. Isso é real. Aí eu vejo a menina falando lá no grupo. Aí a minha mente, a chata falando. Aí eu dou uns passos para trás e falo: não, mente, não vamos por esse caminho. Somos todos seres humanos. Eu também sou chata, também sou chata. Ninguém é chato. As pessoas só são o que elas são. E aí a gente vai doutrinando. E aí eu percebo, por exemplo, que muitas coisas que a minha mente me pegavam antigamente, hoje não pega mais. Hoje não é questão. Então, por exemplo, eu, eu, ti- eu tinha uma questão muito forte que eu achava que as pessoas faziam de tudo para se aparecer. Sempre achava. Ficava achando que as pessoas faziam de tudo para tudo que. Se alguém falava alguma coisa, fala, ih, olha lá, querendo se aparecer. E aí, eu fui treinando a minha mente para entender que as pessoas, às vezes, tem gente que é expansiva e gosta de falar mesmo, tem gente que é mais assim, e eu, não é porque eu não sou que eu vou julgar as pessoas, falar que essas pessoas querem se aparecer. E aí, hoje em dia, é uma coisa que minha mente não me pega mais, sabe? Então, a gente vai. Mas tem muita coisa que minha mente me pega. Tem muita coisa que minha mente me pega ainda. Mas o que. Aí, essa é a minha experiência, tá? Então, assim, uma coisa que é bem de formiguinha, mas dá. É a doutrinação da mente mesmo. É a doutrinação. As escrituras, né, sagradas, esses textos sagrados que falam muito sobre essa questão de mente e consciência, falam que a meta é você não ter mais mente. É você não ter mais mente, chegar num ponto em que é só consciência. Não tenho essa experiência, não sei como é que funciona isso. É, E aí, ahn, e aí é isso. E aí, o que que minha professora fala? Que chega num ponto, que realmente chega num ponto em que a sua mente se torna a sua amiga. A sua mente é tão, você consegue doutrinar tanto a sua mente que ela fica a serviço positivo. Porque, afinal, a sua mente está tentando te proteger. Se você vê todos esses pensamentos negativos, são de alguma forma para alguma proteção, ou para economizar energia, ou para lidar mais fácil com alguma coisa ou para fazer você se sentir melhor de certa forma, sabe? Aí a Dani falou, Angélica, acredito que vai muito também do que a gente se alimenta, total. TV, música, livro, conteúdo positivo não elimina os pensamentos ruins, mas são sementes para que pensamentos positivos reverberem na nossa mente durante o dia. Total, total, porque é isso, e aí isso foi uma coisa que eu aprendi agora, tá? Aprendi agora, nessa vez que eu fui para Chapada. Tudo que a gente faz de mais elevado alimenta a nossa conexão com o nosso eu superior, com o nosso eu elevado, que é esta própria consciência. Então, quando a gente se alimenta disso, a gente vai abrindo esses canais para manter essa conexão com esse eu superior e vai ficando muito mais fácil sustentar a consciência e doutrinar a mente. Se você observar que as pessoas que não se alimentam de nada que é positivo, não assiste, não vê nada positivo, não se alimenta de pensamentos positivos, essas pessoas vão perdendo essa conexão com esse eu superior e vão ficando doentes, vão ficando muito mal, só falam coisas negativas, só reclamam, nada tá bom. Por quê? Porque foi perdendo essa conexão. Fez sentido o que eu falei? Sim, eu vou partilhar uma sincronia, assim, uma série que eu vi na Netflix, ou enfim, a Amazon, que existia uma família de pessoas superpoderosas, mas eles não estavam tendo acesso aos poderes deles por doenças de rotina. Um estava com depressão, outro não estava conseguindo dormir. Então, isso traz, pelo menos, né, do que eu filtrei, a perspectiva do tanto que a gente tem tudo isso, né, disponível, mas realmente fica enredado, assim. E obrigada, porque de algum modo, parece que todo esse processo, especialmente esse encontro aqui, mas todos esses processos que a gente vem vivendo, assim,
tá me dando uma perspectiva diferente da minha própria mente, sabe? Eu olhava e todas as bagunças que eu via e feiuras, tudo isso, e eu ficava assustada, sabe? E entra nas coisas que me fazem achar que eu não tenho mérito, de certo modo. Só que perceber que, na verdade, é uma bagunça que todo mundo vive e que isso não é isso que dá ou tira o mérito, né? Que existe algo maior aí, né? Tá me, sei lá, dando uma sensação muito amorosa de abraço, assim, sabe? De, pô, tá de boa, cara, tranquilo, segue em paz. Um acolhimento, É um assim. passinho de cada vez. Obrigada. Imagina. E também a mente, que é o ego, né? É uma adolescente mimada. Se a gente parar para observar, você vai ver que é uma adolescente mimada, que quer tudo, que não quer, que gosta, que não gosta, que faz, que desfaz isso, aquilo, e papapá, pipipi, papapó. E aí eu tive uma experiência agora, nessa vez na Chapada também, que eu tava numa aula de yoga, assim, uma aula muito maravilhosa, assim, um yoga diferente, assim, muito vibracional, assim, muito para dentro. E eu tava lá na aula de yoga bem gostosa, assim, e aí eu senti, e aí minha mente entrando, sabe? Entrando. Só que quando você vai se utilizando, é muito claro que você não é essa mente. É muito claro que essa mente tem uma personalidade que é totalmente que não é você, sabe? E aí a mente reclamando do incenso e reclamando da posição, que já tava de saco cheio, já tava há muito tempo na mesma posição. E eu tava aproveitando, tava muito bom. E aí no final, quando acabou a prática, eu senti uma compaixão muito grande pela minha mente. Porque essa mente é a nossa parte sofredora. É a nossa parte sofredora. É tudo aquilo que a gente passou, todas as dores, todos os traumas que fizeram a gente criar essa casca grossa para se proteger. Então, essa mente, ela precisa de muita compaixão, sabe? Essa mente precisa de muito amor. E aí, quando acabou a prática, isso é bem legal da gente fazer, eu respirei fundo e dediquei, que sempre que a gente faz uma prática, a gente pode dedicar os méritos da prática, e isso é bem potente. Eu dediquei os méritos da prática para minha mente, sabe? Para minha mente conseguir se desenvolver, porque eu vi que essa mente é uma adolescente que mimada que sofreu muito, sabe? E assim, não que eu tenha sofrido muito, mas eu sofri as minhas questões, vocês sofreram de vocês, cada um sofreu a sua, sabe? E então a gente também não é pra gente, ai, demonizar a mente, odeio a minha mente. Não, é entender que ela precisa treinar, sabe? Ela precisa se desenvolver. Tá tudo bem, porque é uma parte minha. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acho que eu queria trazer um negócio que eu fiquei pensando aqui, e também agora com essa conversa me trouxe mais clareza. Junto com o que a gente faz aqui na mentoria, eu tenho levado os assuntos para terapia. É, E na terapia eu tenho, assim, tratado muito do assunto de qual é a história que eu sempre contei para mim sobre mim, né? Então, e aí principalmente pensando nessa parte da rejeição, é de que, cara, pode ter existido realmente uma parte da minha história onde eu fui rejeitada pelo meu pai, mas por que que eu continuo acreditando que essa parte da minha história também faz parte da minha vida hoje? Porque hoje não é mais assim, sabe? Eu não sou uma pessoa rejeitada. É, eu comecei a perceber, assim, e aí na terapia a gente começou a fazer um trabalho de trazer outras hipóteses de histórias que eu posso contar para mim. E nisso eu sempre, e acho que até compartilhei aqui também uma vez, de que na minha infância eu sempre me vi como a sombra da minha irmã, por ser alguém muito expansiva e que chama muita atenção, e eu sempre ali quieta, sempre atrás dela, mas nunca tomava a frente das coisas. E eu fiz um exercício de perguntar para as pessoas da minha família como elas me enxergavam quando eu era criança, né? Tipo assim, como que eu era, né? Quando eu era criança. E as pessoas da minha família falaram que eu era uma criança super tranquila, que eu era quietinha, que eu gostava muito de ler, que eu não dava trabalho, e em comparação à minha irmã, que era uma criança que dava muito trabalho, que fazia, né, assim, tipo, dava show, e que sempre alguém tinha que ficar olhando e prestando atenção e ver o que estava fazendo. E aí eu comecei a pensar muito nisso, né? Eu falei, putz, então
talvez isso que eu conto pra mim de uma história de rejeição, de coitadinha, na verdade era só a minha irmã demanda mais atenção, ela demanda mais trabalho, né? Assim, demandou mais trabalho dos meus pais do que eu demandei. Mas não necessariamente eu sempre fui rejeitada. Talvez nessa história a minha irmã de fato precise de mais cuidado, como ela ainda precisa até hoje, de cuidado, né, assim, da proximidade da minha mãe, da ajuda da minha mãe. E aí, eu até fiz algumas anotações aqui, né, mas o que eu anotei aqui? Que eu acredito que talvez um pouco desse medo do que, e aí, por exemplo, de fazer exercício, é, seja mais um medo de fazer algo por mim, porque eu sempre esperei que as pessoas olhassem para mim e que as pessoas cuidassem de mim. Porque eu sempre quis que as pessoas cuidassem de mim, porque eu contei a história de que eu sempre fui a sombra de alguém. Então eu não tinha a atenção de alguém. E aí, o que eu anotei eu sempre contei a minha história de infância como alguém que não teve atenção na vida, e que vivia na sombra da minha irmã. Mas talvez eu era apenas uma criança tranquila e minha irmã realmente precisava de mais atenção. E por precisar de atenção, eu contei pra mim a história de que eu nunca tive a atenção necessária quando eu era criança. E hoje eu espero que as pessoas façam as coisas por mim. E aí eu anotei uma outra coisa aqui, né? Por que quando eu fazia as aulas com o personal, eu tava super focada, eu evoluí bastante na academia? Porque era alguém fazendo algo por mim, né? Então, assim, então eu vou ficar com essa reflexão, me levar essa reflexão para terapia, de que talvez não seja somente o medo da rejeição, mas o medo de fazer algo por mim, porque eu sempre fico esperando que as pessoas façam algo por mim, mas não dá para eu ficar esperando que todo mundo vá fazer algo por mim, eu preciso tomar a frente das coisas da minha vida e também cuidar de mim, sabe? Então, agradeço, assim, por essa conversa, eu anotei um monte de coisa aqui no meu bloquinho e que com certeza eu vou levar para terapia e que com certeza vai me ajudar a contar essa nova história, assim, esse exercício que eu tenho feito de contar uma nova história para mim, sabe? Que Era bom, isso. Mar. Que bom. A gente fica muito feliz, né? A gente vibra por quando alguém, assim, tem esses acessos que são muito bons. E isso que você descobriu é muito importante, porque você conseguiu olhar para o seu mecanismo. Quando eu olho para o meu mecanismo e eu vejo qual é o meu mecanismo, é o ponto final para eu tirar a tarraxinha e desmontar o mecanismo. Então, o que que Sim. acontece? Essa história assim, exatamente complementar. O que acontece? Quando uma criança tem um irmão, e esse irmão demanda mais atenção, essa criança se sente rejeitada e ela se torna uma criança mais quietinha. Geralmente é isso. Tem uma irmã que é mais peste e uma irmã que é mais quietinha, porque a criança já entende que os outros ali já estão demandando muita coisa, que se ela demandar também dos pais, ela ela vai esgotar os pais, porque os irmãos ali já estão exigindo demais. Aí o que acontece? Essa criança vira uma criança quietinha, só que essa criança se sente rejeitada. E aí o que acontece? A minha mente entende que e essa criança é a minha mente, né? A minha mente é essa criança que sofreu tudo isso. Então a minha mente entende que eu preciso sempre me proteger da rejeição. A pessoa que se sente rejeitada, o que ela está sempre buscando? Afeto, ela está sempre buscando ser amada, né? Então eu tô sempre buscando ser amada. Se você observar, tudo que você faz, no fundo, você tá buscando ser amada. E aí, se você observar, provavelmente, eu não sei se você faz isso na sua vida, mas provavelmente, como você é essa criança quietinha, você é do tipo que não incomoda as pessoas. Então, assim, você tá num grupo entre amigos. E aí, alguém quer pedir uma coisa e você quer pedir outra. Aí, normalmente, você vai na onda para não incomodar, né? Por quê? Porque você quer receber. Faz sentido? Sim, muito sentido, muito sentido. Porque você quer receber esse amor, que é o amor do não incomodar, né? E aí, quando você olha para todo esse mecanismo que a sua mente criou para você se sentir amada,
que no final é para isso, no final é para você se sentir amada. Você olha para tudo isso e fala: não, calma aí, eu não preciso receber amor de ninguém. Ninguém é obrigado a me amar. E isso é uma grande virada de chave na vida, quando eu entendo que ninguém é obrigado a me amar. Ninguém precisa gostar de mim. Que eu sou a única pessoa que precisa gostar de mim. E olhe lá, que eu nem é sempre que eu gosto, mas geralmente sim. E aí, quando eu entendo isso, eu falo, não, então tá bom, então eu vou me dar todo esse amor e não espero mais esse amor de ninguém. Eu não espero mais esse amor de ninguém. Aí você consegue desenvolvendo as suas coisas. Porque se você parar para pensar, Marília, se você tiver resolvida fazendo academia, se você tiver resolvida no seu trabalho, se você não tiver problema nenhum, amor de quem você vai receber? Você vai receber inveja. As pessoas não gostam de quem dá certo, as pessoas gostam de quem se fode. As pessoas se Sim. sentem empatia, sentem amor por quem se fode. Quem dá certo na vida geralmente não é aceito pelo meio. Então, por exemplo, quando você chega numa roda, você nunca chega falando as coisas que dão certo pra você. Você chega falando como tá difícil, nossa, e aí alguém começa a falar e você fala que tá pior, 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 pior. Por quê? Porque é assim que a gente assim que a gente vive em sociedade, né? Então, quando você começa a trabalhar isso e entender que tá bom, que ninguém precisa te amar, não. Só que e aí, quando você chega nisso, você vê que é mentira, que mesmo você dando certo, mesmo você se amando, fica muito mais fácil ainda as relações, porque não se tornam mais relações de dependência, de que o outro precisa me amar. Eu paro de sentir isso, que eu preciso receber o amor das pessoas, e aí as relações se tornam algo muito leve. E aqui, por exemplo, a Dani aqui é minha amigona do peito, né? E ela acompanhou toda a minha jornada. E antes de eu passar por todo esse processo, as minhas relações eram muito difíceis, porque eu sentia que o outro precisava me dar, eu sentia que o outro precisava me amar. E hoje eu já não sinto mais isso. E até a nossa relação é muito mais leve, não é, Dani? O que que você acha, Marília? Faz muito sentido mesmo. E eu percebo, assim, o quanto eu sempre tô disposta a fazer as coisas pelas pessoas. E aí eu fico pensando, cara, mas por que que é tão fácil eu fazer as coisas pelas pessoas, mas eu não consigo simplesmente botar uma camiseta e uma calça e descer o elevador e ir pra academia fazer um exercício que é algo pra cuidar de mim? E aí eu faço tanto pelas pessoas, porque eu fico, na verdade, buscando atenção, buscando aprovação. Eu fico esperando que as pessoas também vão cuidar de mim, sabe? E aí, ao invés de colocar esse esforço para cuidar de mim, eu faço esforço para cuidar de outras pessoas, para que elas me deem cuidado também. Mas esse Exato. cuidado eu não tenho nem comigo, sabe? E é, Uhum. é muito bizarro, assim, eu comecei dessa parte do projeto, assim, que eu tenho, eu comecei a encontrar algumas pessoas em algumas situações e olhar e falar, putz, eu acho que eu posso ajudar essa pessoa, talvez eu não precise fazer um grande projeto, mas eu posso ajudar as pessoas em uma escala bem minúscula disso. E eu comecei a ajudar algumas pessoas que eu encontrei, algumas mulheres que eu encontrei, assim, que foram desligadas do trabalho ou algo do tipo, e tô ajudando com revisão de currículo, coisas assim. E aí eu vi o quanto eu fico animada e disposta para fazer essas coisas, mas eu não consigo nem fazer o meu próprio trabalho, sabe? Assim, no momento em que eu tenho que trabalhar nessas últimas semanas, tem dia que eu simplesmente eu passo o dia inteiro na cama, porque a única tarefa que eu tenho é o trabalho e eu não quero fazer o trabalho, então eu vou passar o dia inteiro na cama. Mas se aparece alguém que tá precisando de ajuda, eu levanto da cama na hora, não, então eu quero ajudar, então eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas eu não tô conseguindo nem fazer as coisas por mim, sabe? Eu acho que é realmente isso, assim, eu faço pelos outros, buscando que os outros façam por mim, ao invés de literalmente só fazer por mim, né, de primeira. Sim, sim. E aí as relações se tornam, na verdade, relações muito de dependência, né? Porque daí quando o outro, eu faço pelo outro, e o outro não faz por mim, aí acontece muita chateação, eu fico chateada, eu já tive muito nesse lugar, sabe? E aí tem uma cura muito grande, que é fazer pelos outros não é um problema, é maravilhoso. É maravilhoso que você tem esse ímpeto de servir, de ajudar as Sim. outras pessoas. Uhum. Eu demorei para entender isso. Mas o ponto é fazer
sem esperar nada, nem mesmo o reconhecimento. Então, nem esperar um reconhecimento, nem esperar um muito obrigado da pessoa, sabe? E aí, quando eu faço dessa forma, eu vou me libertando da necessidade de ser amada. E aí, isso é um ponto muito chave que resolve muito dos nossos problemas, de todo mundo. Resolve essa sua questão, resolve o problema da Dani que ela trouxe do projeto, enfim, resolve o problema da Tainara de, com o cliente dela, resolve provavelmente algum problema da Angélica, mas eu acho que nem tanto, a Angélica não tem som forte, mas que é a questão de eu parar de querer ser querida. Eu tenho que parar de querer ser querida. Eu tenho que parar de querer ser amada. Eu tenho que parar de querer ser bem vista. E é aí que tá a cura. Porque quando eu paro de esperar o amor, eu paro de esperar a aprovação. E aí eu começo a me dar tudo aquilo que antes eu queria que o outro me desse. E, meu, assim, juro pra vocês, é muito poderoso isso. É muito poderoso parar de querer ser bem vista, parar de querer ser querida, parar de querer fazer certo sempre, parar de querer que o outro me reconheça. Isso é muito potente, sabe? Isso cura a rejeição, isso cura a minha necessidade de fazer as coisas perfeitas, isso cura o meu medo de ser julgada, isso cura tudo isso. Faz sentido? Muito, muito, muito. Muito mesmo. Gratidão. Que bom, que bom. Gratidão. Alguém quer falar alguma coisa? Ah, eu ia falar que, nossa, eu tava me identificando muito, assim, com a história e aí conectando com essa questão do cliente mesmo, porque tá vindo várias situações, assim, onde eu vou ter que falar uma coisa que vai desagradar, eu vou ter que colocar um limite e eu percebo que é muito esse lugar de não querer desagradar, de não querer que a pessoa se decepcione, ou acho que eu não fui legal, ou que eu não sou uma boa pessoa ou que ele fale mal de mim para outras pessoas, sabe? E acho que é exatamente esse lugar assim de não precisar não querer ser, não precisar desse amor, assim, de receber esse amor. E eu acho que poder colocar isso em prática vai me amadurecer muito, assim, em muitas áreas, assim, em muitas áreas. Acho que em todas isso vai virar uma chave. Sim, Gratidão. isso é muito potente. E vocês sabem o que que é muito doido, assim, na minha experiência? Eu tinha a impressão que se eu parasse com isso, porque eu falei para você, todo mundo sabe aqui, eu faço essa formação há 4 anos, nanã, e desde o começo a Anô sempre fala muito sobre isso, que ela chama de vício na sedução, que é o vício em querer ser incrível, querer ser maravilhosa e tudo mais. Então, desde o começo, já tem 2 anos que eu tô martelando isso na minha cabeça. E aí eu ficava com muito medo de soltar isso, sabe? De soltar que eu queria que as pessoas me achassem bonita, queria que as pessoas me achassem legal, queria ser incrível, queria que todo mundo gostasse de mim, queria ser descolada. E eu tinha muita dificuldade de soltar isso, porque eu achava que se eu soltasse isso, eu não ia ter mais amigos, que ninguém ia gostar de mim, porque eu achava que eu era meio chata e tal. Só que aí eu fui trabalhando, e conforme eu fui soltando isso, assim, eu não digo que é uma coisa 100%, mas que tá 100%, mas tá uns 90%. É muito incrível que as pessoas gostam mais de você. As pessoas gostam mais de você, as pessoas se identificam mais com você, as pessoas querem estar mais perto de você, as pessoas querem conviver com você, as pessoas, porque elas sentem a vibração da verdade ali. Elas sentem que você não tá forçando nada, que você não quer agradar elas, que você só tá sendo você mesma. E o que é mais gostoso do que você tá com uma pessoa que você não precisa pisar em ovos, que você não precisa pensar para falar, sabe? Então, isso é muito poderoso para minha jornada e para as minhas relações. Então, se a gente pode deixar algo desse último encontro, vamos deixar isso de parar de tentar ser incrível. Parar de tentar ser incrível, não se esforçar para ser incrível, não se esforçar para as pessoas gostarem de mim, não se esforçar para ser bonita, não se esforçar para ser maravilhosa. É claro que eu preciso me sentir bem, que eu preciso, e eu não vou ser desagradável com as pessoas, eu não vou ser uma chata, eu não vou ser uma sem noção com as pessoas. Claro que eu tenho o meu bom senso, mas eu não fico mais querendo isso, eu não fico mais buscando isso, sabe? Isso é muito bom, que até depois que eu fiz isso, eu me percebo muito mais gentil, porque aí o meu fazer pelas pessoas já é sem esperar nada. Eu não quero nenhum obrigado, eu não quero nenhum reconhecimento, eu não quero nem que a pessoa fale, nossa, como ela é inteligente, nossa, como ela é legal.
Nossa, como ela é querida. Não, não quero nada, só que só quero fazer por fazer a ação e fazer com que o outro se sinta bem. E aí a minha ação é muito genuína, é muito genuína. E a partir dessa ação muito genuína, a gente entra num outro ponto que é eu gero méritos no campo espiritual. E os méritos no campo espiritual fazem eu ter mais facilidade na vida, certo? Bem poderoso isso, bem legal. A gente chegar nesse ponto. Então, vou ver aqui para a gente terminar o que mais que eu queria falar que eu falei, mas eu basicamente falei, só não fui seguindo a ordem, né? Falei sobre observar. é, Oh, uhum. Pode falar. eu tenho uma contribuição para fazer ainda nesse sentido. É, que essa coisa do se esforçar para, né, ser amado, ser querido e tal, e fazer sempre pelo certo. Eu vivi muito esse extremo, assim. Aí eu vivi também o outro extremo de só incomodar todo mundo, sabe? De propósito fazer tudo errado, para todo mundo ficar puto, para não dever nada para ninguém. Ou melhor, como, enfim. Mas hoje uma coisa que ajuda demais, assim, é uma hackeada que eu dei. Que às vezes eu dizer não pro outro, fazer algo que parece incômodo pro outro, às vezes é uma maneira de você amar o outro. Porque eu me via nesse lugar de querer facilitar demais, sabe, os pensamentos, os sentimentos das outras pessoas, para que eles não passassem por determinados incômodos, e aí eu ia me desdobrando para facilitar a vida de quem eu estava trocando. Só que aí eu ouvi uma sabedoria uma vez, e é verdade que os incômodos que a gente passa na vida, os incômodos que eu passo na minha vida, eles são oportunidade de evolução. Para o espírito é uma oportunidade de crescimento. É uma oportunidade de você ir para um lugar melhor dentro de si, de ter uma perspectiva melhor, sabe? De fazer o que a gente está aqui fazendo. Então, se eu começo a tirar todos os incômodos das minhas trocas com o outro, eu não estou amando o outro. Estou tirando a oportunidade do outro que ele tem ali de lidar com a situação que vai fazer ele crescer enquanto espírito. E aí, depois disso, se tornou muito mais leve para mim perceber que coisas que eu digo ou faço, que eu estou fazendo no amor, mas eu sei que o outro às vezes não vai ser legal para ele, ainda mais, tipo, por exemplo, com minha mãe. Sabe? Eu sei que minha mãe não vai gostar do que eu tô falando, fazendo, só que eu sei que eu tô fazendo de um lugar bom. Então eu entrego esse incômodo para ela com amor, porque eu sei que ela lidar com aquilo vai fazer bem para ela. Eu confio que ela vai encontrar os mecanismos dela. Então é uma partilha nesse sentido, assim, de que às vezes gerar incômodo do outro é um presente que a gente tá dando. Sim, sim. E isso é quando eu, total. Quando eu não consigo fazer isso, é porque eu não cresço com os meus incômodos. Se eu não consigo gerar incômodo com o outro, é porque quando o outro me gera incômodo, eu fico só matutando. Ai, como a pessoa é sem noção. Ai, como é chata. Ai, como isso e aquilo. Eu não tiro aquilo de aprendizado. E aí eu também não quero gerar para o outro, porque eu acho que o outro vai ficar pensando isso sobre mim. E aí, quando eu olho para toda a situação que acontece na minha vida, eu falo, tá, o que que tem de aprendizado? Tá, o que que a vida tá querendo me mostrar? Tá, o que que meu inconsciente está criando aqui? Quando eu faço isso, para mim é muito fácil receber os incômodos dos outros e é muito fácil também, se precisar, gerar incômodo. Não é, não crio questão em relação a isso, sabe? Então, e não gero tensão, né? E a gente volta pro ponto de não gerar tensão. Então, e realmente, isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso, tá? E aí, vou falar um último ponto aqui pra gente, que é a gente precisa ter nosso tempo de não fazer nada, tá? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu preciso ter meu tempo para não fazer nada. Eu preciso ter meu tempo de ócio criativo. Eu não posso ficar colocando tarefa o dia inteiro, senão é óbvio que eu vou procrastinar, mas é um mecanismo de sobrevivência mesmo. Porque aquela pessoa que só faz o dia inteiro, eu acho a coisa mais burra do mundo as pessoas trabalharem, não as pessoas, né, claro, mas o sistema funcionar de que tem que trabalhar 8 horas por dia. Acho uma loucura, acho insanidade. A minha mãe, eu vejo pela minha mãe mesmo, assim, trabalha 8 horas por dia, depois do meio-dia já não rende mais, já não rende mais, a pessoa já não faz as coisas certas. Aí todo dia ela chega em casa e fala, ai, o fulano fez isso errado e mandou aquilo errado, e aí deu coisa errada lá, e aí mandou a máquina toda errada lá da firme, não sei o que, e deu tudo errado. É claro, a pessoa fica 8 horas ali só, tá, a pessoa, é óbvio que a pessoa não vai. Por que que essas grandes empresas, a Google, essas empresas mais para frentex, essas mais assim descoladas, têm essa coisa de mais descanso, menos trabalho, uma cervejinha, um videogamezinho, porque é inteligente, é o ócio criativo, é o momento que eu me regenero. Então, trabalhar muito não é inteligente, não é inteligente. Eu não rendo.
o que eu preciso render. Eu rendo muito mais se eu tirar uns momentos de ócio criativo, tá? Aí, falando isso, é, é, semana agora na quinta. Então, exatamente. Olha que inteligente. Eu sempre penso, em algum momento eu vou ter minha empresa. A minha empresa vai funcionar nesse ritmo, assim, vai ser a massagenzinha, vai ser a pessoa gostar de verdade, de trabalhar, não vai ser aquele ritmo escravidão que é hoje em dia, sabe? Que não dá, é loucura, as pessoas não rendem, não funciona. Aí, a última coisa mesmo, olha que legal, achei que eu não ia conseguir terminar, vou conseguir terminar tudo. A última coisa que eu queria falar é eu preciso sempre ter em mente as minhas motivações. Quais são as minhas motivações? Por que que eu faço o que eu faço? Por que que eu quero ter essa prática? Por que que eu quero agir com isso? Por que que eu quero fazer isso? Por que que eu quero colocar meu projeto no mundo? Por que que eu quero fazer essa academia? Eu preciso ter as minhas motivações em mente. Se eu não tenho motivação, é muito difícil sustentar a ação. E a partir disso, a partir do entendimento de eu ter claro por que que eu quero fazer o que eu quero fazer. Então, por exemplo, para mim hoje a coisa mais difícil é o açúcar e o veganismo. Eu tenho claro por que que eu quero sustentar isso. Então, eu não desisto, eu caio. Mas aí eu levanto e começo de novo, aí eu caio, aí eu levanto e começo de novo. Por quê? Porque eu tenho claro que eu não quero contribuir com o sofrimento animal. Porque eu entendo que enquanto algum ser for escravo no planeta, nós também seremos escravos. Enquanto os animais forem escravos para produzir insumos para os seres humanos, nós também seremos. Então, eu tenho claro por quê, né? Eu tenho claro que o açúcar faz mal, inclusive, eu tenho claro que o açúcar faz mal, já tinha claro. Aí eu fiz um exame de sangue e vi que eu tô quase pré-diabética, quase pré-diabética. Então, eu tenho clara a minha motivação. E agora, depois desse baque, eu falei, ah, tá. Então, eu vou criando essas consciências, mas eu tenho que ter muito claro por que que eu faço o que eu faço. Se eu falasse, não, vou para academias porque acho que vai ser bom, mas eu não tenho aquilo firmado de quero cuidar da minha saúde. Eu não consigo sustentar. E eu preciso deixar a minha prática gostosa. Eu preciso deixar a minha prática gostosa, isso é muito importante. Antes eu tinha muita dificuldade de sustentar o veganismo, porque eu não sabia fazer receitas gostosas. Então eu falava, sou vegana, tenho que viver de banana, maçã e legumes. E aí fica difícil mesmo. Só que aí agora eu faço várias receitas legais, faço várias receitas gostosas. Então eu deixei a minha prática gostosa. Eu tô parando de comer açúcar, comprei aqui na feirinha um negócio super legal que eles fazem, que é tipo um extrato de batata e que é um negócio docinho, mas que não sobe o índice glicêmico tanto, então é interessante. Então eu vou deixando a minha prática gostosa. Não adianta eu querer ir de um dia para o outro para academia, de um dia para o outro soltar o meu projeto no mundo se aquilo não está sendo gostoso, porque senão eu vou estar na tensão e nada se sustenta pela tensão, porque nada se sustenta pelo medo. Pelo medo de não dar certo, pelo medo disso, pelo medo daquilo. Então, eu vou jogar o meu projeto no mundo porque eu tenho medo de continuar no meu trabalho para sempre. E vai ser difícil. Vai ser difícil. Porque a motivação do medo não se sustenta. Então, a motivação precisa ser uma motivação mais elevada, mais da consciência. Porque aí a mente, assim como ela te levou, porque o medo é pela mente, assim como a mente te levou, a mente te traz de volta. Se a minha motivação é da consciência, eu quero colocar o meu projeto no mundo. Eu tô falando isso porque tem a Dani, tem a Marília, que estão com essa questão do projeto, até a Angélica também. Eu quero colocar o meu projeto no mundo porque eu quero ajudar as pessoas, porque eu quero ajudar as pessoas de verdade, eu quero que as pessoas se desenvolvam com isso, eu quero facilitar a vida das pessoas, eu quero que as pessoas saiam desse sistema de escravidão. Pô, isso é potente. Ou eu quero porque eu tenho medo de ficar nessa vida para sempre. Não sustenta. É... E aí, o que vai mudar a minha relação com aquilo que precisa ser feito é o meu olhar. É o meu olhar, que foi o que a gente falou até agora. Qual é o olhar que eu coloco sobre isso, né? Eu estou olhando do lado negativo, estou olhando do lado positivo, e isso é muito importante. Então, por exemplo, as pessoas, eu vou usar esse exemplo que todo mundo usa, não é o melhor, mas tá bom. As pessoas vão na academia e falam, tá pago, né? Então é uma coisa meio de obrigação. E claro, aquilo vai ser sempre difícil. Óbvio que vai ser sempre difícil. Mas quando eu vou com o olhar de, nossa, como eu me sinto bem, sabe, fazendo isso, como é algo legal. Eu, por exemplo, esses dias que eu tô aqui na casinha, né, que eu tô numa casa no meio do mato, sozinha, que não tem nenhum tipo de estímulo,
Eu compro uma caixa de orgânicos, de alimentos orgânicos, que eu acho muito legal, e eu só tenho isso para comer durante a semana inteira, né? E aí eu faço as minhas comidinhas e eu penso, nossa, que gostoso, sabe? Que legal, que bom que eu tô me nutrindo, comendo coisas sem veneno e tudo mais. Mas quando eu tô na minha casa, por exemplo, que eu vejo um alimento orgânico e um doce. Aí é na dor, sabe? É na dor do tipo, ai, queria estar comendo doce, mas tô comendo o orgânico aqui. Aí o que acontece? Eu como orgânico e depois como doce. Então, se o meu olhar na minha casa tivesse para o olhar que eu tô tendo aqui, que é, ai, que saudável, que delícia, que gostoso, eu não ia comer o doce, sabe? Tá, fez sentido? É sim, deixa eu ver um negócio aqui que Olha. parece ser óbvio, mas eu só vejo assim com clareza agora que assim como muito se diz, né, que a comunicação ela é vital para os relacionamentos com as pessoas, né, família, etc. Parece que a chave de tudo está na comunicação interna. É como a gente conversa com a gente mesmo. E se propor a fazer Exatamente, isso mais exatamente. vezes. Exatamente. É essa conversa interna e essa relação de consciência e mente. Isso é bem importante, porque é aí que a gente consegue sair dessa, dessas questões. Tô muito chocada que eu consegui terminar. Terminei, gente, no horário, ainda falei tudo que eu tinha para falar. É... É isso, é isso. Estou muito grata por essa experiência com vocês, muito grata por vocês estarem aqui, porque, como eu já falei, para mim isso aqui é a minha realização, sabe? Falar sobre tudo isso, sobre essas coisas que me curaram, porque a minha busca sempre foi pelo bem-estar. Então, eu encontrei, sabe? Cada vez mais eu tenho encontrado esse bem-estar, essa leveza. Hoje eu até gravei um vídeo sobre isso, vou postar logo eu olho para minha vida e eu falo, gente, eu vivo a vida que eu pedi para Deus, sabe? Eu tô muito bem, assim, até me emociona. Eu tô muito bem, nossa, eu não fico trabalhando muito, sabe? Que eu acho muito cansativo. Eu me alimento bem, eu tenho relações maravilhosas. E então eu cheguei nesse lugar, o mínimo que eu posso fazer é compartilhar com as pessoas o que me fez chegar nesse lugar, sabe? Então vocês me permitem me realizar nesse compartilhamento daquilo que me curou, daquilo que fez muito sentido para mim, que funciona para minha vida. Então, gratidão profunda. E a gente encerra aqui essa mentoria maravilhosa. Lembrando que eu estou sempre aberta para conversa, para fazer atendimento, para qualquer coisa. Tamo aí, tá bom? Gratidão por tudo. Gratidão. Você é Gratidão. Eu lembrei de uma maravilhosa. frase, lembrei de uma frase, Cíntia, eu não sei, me veio agora aqui te ouvindo falar, que a gente se emocionava muito e parecia algo distante. Agora te ouvindo assim, me veio de um lugar bem do espírito, assim, que é quando a gente ensina, trabalha ou serve, a gente devolve para Deus a cura que a gente recebeu, né? Então, muito emocionada, Nossa. emocionada de verdade, mesmo assim, de te ver nesse lugar. Gratidão, gratidão, sim. É exatamente isso que eu sinto, assim, de devolver para Deus. E estar no serviço, né? E estar no serviço é o que realiza a gente. Estar no serviço é o que contribui com a vida das pessoas, nesse contribuir de não esperar nada mesmo, é, é o que preenche meu coração. Então eu fico muito grata. Gratidão, Dani, gratidão, gente. Que linda! Nossa, gente, vocês me emocionam assim. Então tá Ai, para falar só bom. mais de uma coisa. Que Por favor. Não, que é muito lindo, assim, ver como você se desenvolve e a forma autêntica que você traz as coisas e o quão você é humana na sua fala, nas coisas que você traz. E isso também me torna mais humana, assim, sabe? Não sei, me sinto muito bem, muito à vontade e é uma bênção, assim, poder te escutar. Gratidão. Gratidão, amada. Eu fico muito grata. Fico muito grata. Então, gratidão, gente. Gratidão a todo mundo.
Tamo juntas, tamo aí na mesma jornada e a gente vai se desenvolvendo juntas, tá? Qualquer coisa, tô aqui, vocês podem me chamar, a gente conversa. Fiquem com Deus e vejo vocês. Adiós. Obrigada, gente. Obrigada pela conexão. Obrigada.